26 de abril de 1999. Londres desperta com o som de um disparo. Uma das apresentadoras mais queridas da BBC, Jill Dando, é encontrada morta à porta de casa, com apenas um tiro à queima-roupa. A investigação torna-se uma das maiores da história britânica, e a primeira suspeita recai sobre Barry George, um vizinho instável, cuja condenação relançou o caso para o centro das atenções. Mas, ele era mesmo o assassino. A sua condenação foi anulada devido à fragilidade da prova balística e o réu foi exonerado. Porém, os pontos de interrogação permaneceram. Outras teorias surgem: um atirador profissional ligado aos Balcãs, um ex-objeto do programa Crime Watch, ou uma conspiração institucional. Até hoje, ninguém foi de novo acusado. Hoje, em Crimes e Mistérios, revisitamos o caso de Jill Dando, as provas compensadas, as falhas forenses e as teorias mais perturbadoras. Porque quando uma vida pública é arruinada, as consequências vão bem além do choque. Era uma manhã aparentemente normal no bairro de Fulham. Jill Dando, de 37 anos, apresentadora de renome da BBC e rosto habitual do programa Crime Watch, uma série televisiva que documentava crimes reais e pedia ajuda ao público para os resolver. Regressava à sua casa depois de visitar o noivo, Alan Farthing. Por volta das 11h30 da manhã, ela estaciona o carro, dirige-se à porta de casa, e não chega a entrar. Um vizinho ouve um som seco, não gritos, não uma discussão, apenas o que descreveu como um estampido abafado. Minutos depois, Jill é encontrada estendida à porta de casa, com um único tiro na cabeça, disparado à queima-roupa, com a arma encostada à têmpora esquerda. O que mais surpreende os investigadores é a natureza profissional do assassinato. Apenas um tiro, limpo e eficaz. Sem assalto, sem sinais de luta, nem objetos desaparecidos. A arma usada foi descrita como modificada para silenciar o disparo, uma possível pistola semiautomática com silenciador artesanal. Este tipo de execução parecia frio, deliberado, calculado. Isso levantou suspeitas imediatas: Jill teria sido alvo de um assassinato por encomenda. A Scotland Yard lança a chamada Operação Oxborough, mobilizando mais de 100 investigadores. Nos primeiros dias, surgem várias teorias. Crime aleatório, descartado rapidamente pela ausência de roubo. Inimigo pessoal, improvável, dado o perfil discreto e a ausência de ameaças. Repercussões profissionais: Jill apresentava o Crime Watch, programa que expunha criminosos. Teria irritado alguém? Um dos rumores mais sinistros era que Jill estaria a trabalhar em uma reportagem sobre pedofilia dentro da BBC, hipótese nunca confirmada, mas que permanece viva entre teóricos. Um ano depois do assassinato, a polícia prende Barry George, um homem com antecedentes de comportamento obsessivo e problemas mentais. Ele morava a poucos metros da casa de Jill e era conhecido por perseguir mulheres. As provas contra ele, no entanto, eram frágeis. Tinha uma fotografia de Jill em casa, mas também de outras celebridades. Tinha armações de óculos semelhantes às encontradas na cena, mas sem ligação clara. E o mais discutido, uma partícula de resíduos de disparo foi encontrada no seu casaco, apenas uma, e altamente questionável. Em 2001, Barry George foi condenado por homicídio. Mas após vários recursos e uma reavaliação das provas forenses, especialmente da tal partícula, a condenação foi anulada em 2008. Barry George foi considerado inocente. O caso voltou à estaca zero. Uma das teorias mais difundidas foi que o assassinato de Jill Dando estaria ligado à guerra nos Balcãs. Algumas semanas antes da sua morte, Jill tinha apresentado um apelo humanitário na BBC em apoio às vítimas dos bombardeamentos da NATO na Jugoslávia, durante o conflito no Kosovo. Pouco depois da sua morte, a BBC recebeu ameaças anónimas alegando retaliação por esse apelo. Alguns rumores sugeriram que Jill teria sido assassinada por um assassino profissional sérvio, enviado como represália. Mas apesar de investigações internacionais, nenhuma prova concreta foi encontrada que ligasse Jill a qualquer ameaça direta ou ação de vingança organizada. Outra teoria suspeita envolvia o próprio programa que Jill Dando apresentava, o Crime Watch, que ajudava a resolver crimes reais com a ajuda do público. Muitos criminosos expostos no programa foram presos graças a denúncias anónimas após as transmissões. Teria algum deles procurado vingança? Alguns colegas da BBC referiram-se a um caso em que Jill recebeu cartas ameaçadoras após a exibição de um episódio.
A Scotland Yard analisou dezenas de antigos participantes do programa, mas nenhum suspeito com motivação clara foi identificado. Uma das teorias mais obscuras, alimentada por círculos de conspiração, sugere que Gill estaria a trabalhar numa investigação jornalística não divulgada, relacionada com abusos sexuais dentro da BBC ou de figuras públicas. Apesar de nunca ter sido confirmada oficialmente, essa teoria ganhou força após os escândalos envolvendo Jimmy Savile, revelados anos depois. Muitos acreditam que Gill teria tropeçado em algo grande demais e perigoso demais. Não existem provas documentadas de que Gill estivesse realmente envolvida em qualquer investigação paralela, mas o silêncio repentino à volta do caso continua a alimentar essas suspeitas. A Scotland Yard foi amplamente criticada pela forma como conduziu o caso. Desconsiderou testemunhas importantes, incluindo uma mulher que viu um homem misterioso a fugir do local. A prova-chave contra Barry George era altamente contestável. E uma possível pista de ADN encontrada na cena só foi testada anos depois, sem resultado conclusivo. Com a libertação de Barry George, o caso voltou à estaca zero. Em 2013, a polícia admitiu publicamente que não havia novas pistas significativas. Mais de 2 décadas depois, o assassinato de Gill Dando continua sem resposta. Uma jornalista respeitada, morta à porta de casa, em plena luz do dia, com um único tiro, e sem testemunhas confiáveis, sem provas concretas, e sem um motivo claro. Barry George foi condenado, mas depois ilibado. As teorias continuam: vingança internacional, encobrimentos institucionais, crime aleatório ou algo mais sombrio. Mas o que mais choca é a ironia cruel por detrás deste crime. Gill Dando dedicou-se a expor criminosos e a ajudar a resolver crimes através do programa Crime Watch, e acabou vítima de um crime que até hoje permanece sem solução. E agora queremos saber, qual a tua teoria? Quem achas que matou Gill Dando, e porquê? Comenta abaixo e junta-te à discussão. Subscreve o canal para mais episódios como este, todos os domingos, crimes e mistérios reais. Quartas-feiras, assassinos em série. Lembra-te, todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.